Vamos iniciar aqui. Tá na última aula. Deixa eu só ver aqui. Todo mundo bem aí pro lado de Bananeiras? Espero que estejam estudando direitinho. Vocês viram que o Enem marcado aí para maio, né? Não é isso, né? Não é maio? Alô, terceiro ano, acorda. Não foi isso? Foi, gente? O Enem não ficou para maio? Na verdade, foi só o resultado da enquete, né? Não tá nada definido ainda. Definida não, né? Beleza. Caso isso se defina, a gente vai, dependendo de como se dê a pandemia aí, a gente vai articular de uma maneira que vocês possam estudar com a gente até maio, entendeu? Sem precisar fazer novas matrículas. Então a gente vai ver uma condição diferenciada, entendeu? De vocês continuarem. Não sei se abrir uma sala extra só para o terceiro ano até o Enem, tá entendendo? Ou, de certa forma, colocar vocês na turma do terceiro ano. Só que se a gente colocar na turma do terceiro ano, até maio, vocês vão rever só conteúdos do início do ano. Então, a gente vai pensar direitinho no que fazer, se isso acontecer, né? Que provavelmente é o que vai acontecer, porque esse ano, em termos de Enem, nem tenho uma esperança que eu acho que esse ano não ser efetiva, não. Tá? O ideal é que seja ano que vem mesmo e que tenhamos um certo tempo para terminarmos os conteúdos e, de certa forma, fazer digamos, um intensivão aí de revisão até o Enem, tá? Então, de antemão, digo a vocês que se isso acontecer, a gente já está pensando, a gente inclusive vai fazer uma reunião esta semana, já para definir como vai ser isso, certo? Como é que vai ficar. Ah, professor, isso a gente vai pagar mensalidade, isso vai onerar para a gente? Claro que não, entendeu? Mensalidade não. Se tiver algum material que for preciso utilizar, aí a gente vai de certa forma, vocês arcarão com os custos só nesse sentido, entendeu? Aqui esse ano foi ruim, então a gente precisa estar se ajudando, na verdade, de certa forma, ok? Então, vamos lá, vamos à nossa aula, tá bom? Então, se liga aqui, galera. No último encontro que tivemos, né, semana passada nós não tivemos aula, eu fiz uma reforma de emergência aqui perto de um banheiro que estava afundando o piso, e aí eu tive que mudar toda uma estrutura aqui na frente e aí fiquei sem internet. Então, semana passada nós não tivemos aula, mas eu vou montar um horário aí, né, esta semana ou semana que vem para repor essa aula, tá bom? No último encontro que tivemos, a gente estava falando sobre pronomes, então faltou, na verdade, da classificação dos pronomes, dois deles, acho que dois, pronome relativo e pronome indefinido, interrogativo, se eu não me engano, 3. Embora interrogativo seja indefinido também. Então, a gente vai tratar desses 3, vamos terminar a parte de coesão também, falta ainda coesão por elipse, né? E a questão de sinonímia e antonímia, que também faz parte desse processo, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje e a gente encerra este conteúdo, tá bom? Então, vamos começar. Então, se liga aí, galera. Ó. Antes de qualquer coisa, pronome é a palavra variável, vale lembrar, faz parte daquele grupão das 5 classes gramaticais nominais que representam o sintagma nominal. Ela é a última delas.
é uma das mais importantes, porque ela tem uma dupla funcionalidade, assim como o numeral, porém o numeral não interfere tanto no discurso quanto pronomes, né? Ela é uma classe gramatical, tida como classe gramatical referencial, tá certo? Porque o tempo todo ela está fazendo referência ao ser, tá bom? Seja substituindo, tomando lugar ou acompanhando, tá certo? Tanto que existem dois tipos de pronome, o pronome substantivo e o adjetivo, a gente viu isso, tá certo? Na classificação desses pronomes, a gente viu que os pronomes pessoais, ele acaba sendo o pontapé inicial, justamente por representar as três pessoas de discurso, tanto no singular quanto no plural, né? E essas três pessoas de discurso, elas é quem comandam, de certa forma, o discurso de uma maneira em que todas as outras classificações dos pronomes estão, de certa forma, vinculadas ao pronome pessoal, à pessoa do discurso, essencialmente, tá certo? E por essa razão eu dou destaque a essas particularidades. Quanto aos pronomes relativos, eles têm um papel muito importante na sintaxe, tá? E na coesão textual, tá bom? Principalmente pelo fato de eles estarem introduzindo uma oração subordinada adjetiva, que a gente vai estudar mais para frente, tá certo? Então, eles têm um papel, como o próprio nome diz, de relativizar, de estabelecer uma relação com o termo substantivo anterior, projetando esse termo numa oração posterior, para evitar uma possível repetição, tá bom? Então, ó, é uma classe dos pronomes que substituem o termo da oração anterior, estabelecendo a relação entre as duas orações. Quando ele estabelece essa relação, ele, na verdade, ele projeta, digamos assim, o termo substantivo da oração anterior na posterior, tá certo? E ele passa a assumir a função daquele termo naquela oração. Por exemplo, não conhecemos o aluno saiu. Então, vejam vocês que o termo aluno está repetido e próximo do outro. Então, do ponto de vista da coesão, isso numa produção de texto, é condenável uma estrutura como essa, já que existe um recurso que elimina isso, tá bom? Então, por exemplo, não conhecemos o aluno que saiu. Basta fazer isso. Então, esse que, ele dá uma retomada no termo aluno, tá certo? E o próprio que passa a assumir a função de aluno. Por exemplo, não conhecemos o aluno, então nós temos quem conhece, conhece algo ou alguém. Só um minuto, pessoal, por favor. Então, voltando aqui, ó. Então, ó, observa bem, ó, não conhecemos o aluno. Quem conhece, conhece algo ou alguém. Então, nós temos, no primeiro período, aluno funcionando como objeto direto do verbo, tá certo? O complemento desse verbo. Só que esse mesmo termo aluno, tá certo? Na oração seguinte, ele vai assumir a postura de sujeito para o segundo verbo. O aluno saiu. Quem é que saiu? O aluno. Tá bom? Então, observem bem que, ao substituirmos o segundo termo por um pronome relativo que, tá certo? Esse que, ele continua assumindo a postura deste, ó, continua assumindo a postura deste termo, sintaticamente falando. Este que, na verdade, ele é o sujeito do verbo sair, tá certo? Assim como o aluno é o sujeito do verbo sair aqui anteriormente. Ele está retomando o aluno, que é objeto direto do verbo da oração anterior, objeto direto de conhecemos, tá certo? Então, este termo aluno, através do pronome relativo, ele passa a ser sujeito da oração vindoura, da oração que vem à frente, que é uma oração adjetiva, tá certo? Então, como se pode perceber, o que, nesta frase, está substituindo o termo aluno e está relacionando a segunda oração com a primeira. Então, é aquela coesão por substituição, tá certo? Que no livro de vocês tem falando sobre isso. Então, é coesão por substituição, tá certo? Então, nós temos aqui, no caso, um pronome substantivo, que nesta oração está substituindo aluno, tá certo? Este termo aluno que repetiria a informação na oração seguinte. Então, por uma questão de coesão, a gente faz uso deste pronome relativo, tá bom? Então, esse é o papel dele, tá certo? O papel principal
do pronome relativo é esse, é estabelecer a relação com o termo anterior, tá certo? De tal forma que opa, aí, meu filho. De tal forma que a gente não perca a informação ela não é alterada, tá bom? Ela é simplesmente melhorada, torna ela um pouco mais dinâmica e menos cansativo, menos prolixo, ou seja, repetitivo, tá bom? Os pronomes relativos são estes, ó. Eles são variáveis e também invariáveis, tá certo? Variáveis no masculino nós temos estes, no livro de vocês tem este mesmo quadrinho aqui, tá certo? No feminino e no singular e plural nós temos estes, tá certo? E os invariáveis são que, quem e onde, tá certo? Vale lembrar que todos estes pronomes relativos, eles são colocados sempre posterior a um substantivo. Eles estão relativizando, estão estabelecendo relação com este substantivo que aparece anteriormente, tá certo? Então, quando os professores de vocês em sala de aula ou numa explanação usam aquele termo qual ou a qual, tá certo? Sempre está utilizando nesta condição de pronome relativo. Vocês usam isso, no caso a gente usa isso, no nosso cotidiano exageradamente, pronome relativo. Eita, a atividade que fiz. Eita, o café que tomei. Eita, a água que tomei agora, por exemplo. A comida que comi, o carro que passou. Então, todos esses cases, todos esses elementos, a casa onde estou, tá certo? Então, todos esses termos que fazem referência ao substantivo anteriormente, tá certo? Então, vai assumir a postura de pronome relativo, ok? Então, os pronomes relativos, eles podem ser precedidos ou não de preposição. Por favor, preste atenção aqui agora. Tá certo? Essa é uma condição de suma importância em que na produção de texto e no discurso formal, as pessoas passam por cima e esquecem disso, tá bom? Por exemplo, eu enviei a meus amigos alguns cartões que eu mesma fiz. Quem faz, faz algo. Tá certo? Sem preposição, porque quem faz algo, verbo transitivo direto, não rege preposição nenhuma. Tá certo? Então, eu mesma fiz. O que eu fiz? Cartões. Que está aqui, ó. Então, este que, ele introduz a segunda oração, mas ele está completando o sentido do verbo fazer. Ele representa, na verdade, um objeto direto deste verbo. Tá certo? Então, é comum isso acontecer. O pronome relativo ele tem por característica introduzir a oração adjetiva. Mas a função sintática deste pronome relativo pode estar relacionada a um termo que está lá no final da oração, a qual ele introduz. Tá certo? Então, se este verbo aqui fosse verbo transitivo indireto, então a preposição ia aparecer antes do objeto indireto, que é este pronome relativo. Como aqui, por exemplo, o rapaz a quem você pediu informações trabalha aqui. Quem pede informação a alguém. A quem? Então, veja que informação é um substantivo, tá certo? Substantivo abstrato, tá bom? Quem pede informação a alguém, portanto, um nome, informação é nome, tá certo? Então, se o nome ele não tem sentido completo, então ele precisa de um complemento nominal. Então, o rapaz pediu informações a alguém. A quem? Tá? Então, calma aí, que eu confundi tudo aqui. Ó. Presta atenção. O rapaz a quem você pediu informações. Então, você pediu informações. Quem pede informação a alguém. Pediu informação ao rapaz. Só que o rapaz foi colocado aqui na frente, ó, antes, para dar ênfase ao termo rapaz, por exemplo. Numa postura principal, numa postura de sujeito. Então, ele é sujeito de uma oração. Tá certo? Sujeito de uma oração. Mas ele é complemento nominal de outra oração. Da oração, você pediu informações, ele é rapaz, seria complemento nominal. Da oração, o rapaz trabalha aqui, ele é sujeito da oração. Tá vendo? Ó? Só que, para que eu não repita o termo o rapaz bem próximo aqui, ó, no mesmo contexto, então a gente utiliza este recurso aqui do pronome relativo. Observa que apareceu uma preposição aqui antes, ó. Por que apareceu uma preposição antes?
todo complemento nominal é introduzido por preposição, porque o termo exige, ó, quem pede informação a alguém, a quem, tá certo? Portanto, neste caso aqui, ó, o pronome relativo aparece com preposição, tá certo? É comum que isso aconteça, tá bom? Então, fiquem atenados. Se eu dissesse assim, a garota, ou alguns de vocês dissessem, a garota de que gosto chegou agora. De que gosto, invariável, mas de quem gosto chegou agora. Pode usar os dois, tá? Então, observa que quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu utilizei o de antes do que ou do quem, lá que introduz a segunda oração, tá certo? Então, muita atenção para isso, tá certo? Muita atenção para isso na produção de texto, que se você for fazer essa coesão por substituição utilizando o pronome relativo, tomem cuidado que esse pronome relativo ele pode representar um termo subordinado de um verbo ou de um nome que seja introduzido por preposição. Se isso acontecer, a preposição ela vai se colocar antes do pronome relativo, tá bom? Pronomes indefinidos, como o próprio nome diz, indefinidos, referem-se à terceira pessoa do discurso, tá certo? Justamente por essa questão de indefinição, dando-lhe um sentido vago, impreciso, tá certo? Ou expressando uma quantidade indeterminada, tá certo? Então, essas são as propostas dos pronomes indefinidos. Alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas, tá certo? Então, eu sei quem entrou no jardim? Não, alguém o fez, tá? Embora o pronome ele seja indefinido, ele indefina a identificação do ser praticante de tal ação ou de tal fato verbal, tá bom? Ele assume a postura de sujeito aqui, ó, sujeito desta oração. Mas, semanticamente, ele não traduz uma definição precisa de quem ou do que praticou tal fato verbal. Não é difícil perceber que alguém indica uma pessoa de quem se fala, terceira pessoa, portanto, de forma imprecisa e vaga. É uma palavra capaz de indicar um ser humano que seguramente existe. Tá vendo aquilo que eu disse, um sujeito, tá bom? Mas cuja identidade é desconhecida ou não se quer revelar. Antes que alguém diga, professor, então é um sujeito indeterminado? Claro que não, é um sujeito determinado. O sujeito indeterminado é quando a gente não consegue determinar quem ou o que, ou a possibilidade de alguém praticar tal determinada tal situação. Aqui, a gente faz isso também. Semanticamente, o pronome traduz essa ideia, mas o pronome está aqui no lugar do sujeito. Então, o sujeito vai ser o alguém, tá certo? Que seguramente a gente tem a certeza de que foi uma pessoa que praticou tal fato verbal, tá bom? São eles, ó. Esse quadro também tem lá no livro de vocês, tá certo? Este quadro, perdão, tem lá no livro de vocês. Então, ó, os variáveis singular e plural, masculino e feminino estão aqui, ó, tá certo? Os invariáveis são estes. Vale lembrar que fala em variáveis e coloca qualquer aqui no final. Detalhe para esse quaisquer. É a única palavra da língua portuguesa que tem um plural no interior, ou seja, no meio, tá certo? Então, essa palavra aqui é variável e está no plural, tá certo? Então, embora aqui termine em R, tá certo? Mas o plural é no interior, quaisquer, tá bom? Então, no livro de vocês também tem este quadro aqui, tá certo? Que demonstram a classificação ou a possibilidade de variação destes pronomes, tá certo? Vamos aqui, ó. Pronomes indefinidos também podem aparecer sob a forma de locução pronominal, tá certo? Ou seja, pode aparecer em forma de expressão, né? Cada um, qualquer um, tá certo? Então, ele também pode aparecer desta forma. E a gente vai chamar isso aqui de locução pronominal, tá certo? Assim como locução adjetiva, locução prepositiva, locução verbal, o conjunto de palavras, tá certo? Que assume o mesmo valor da palavra, da classe gramatical a qual ele pertence, aquela palavra pertence, tá bom? Então, segue o mesmo padrão. Também
traz um discurso para a terceira pessoa, né, de maneira indefinida, tá certo? De maneira indefinida, de maneira imprecisa, ok? Então, atentem para isso também, tá certo? Emprego desses pronomes. O indefinido algum anteposto do substantivo, isso aqui é de suma importância, viu, gente? Quem for produzir o texto e for utilizar algum pronome indefinido, cuidado, tá? Ó, anteposto ao substantivo tem sentido afirmativo, pós-posto assume sentido negativo. Então, só o posicionamento dele antes ou depois do substantivo altera o discurso. Quando eu digo algum caso teve ocorrência, então nós temos uma situação afirmativa. Mas se eu disser, motivo algum me fará desistir de você, então nada me faz desistir de você. Então nós temos uma condição negativa, tá certo? O indefinido cada não deve ser utilizado desacompanhado de substantivo ou numeral. Receberam R$10 cada um, tá certo? Então, ou cada cidadão, ou cada pessoa, tá certo? Então, não deve ser utilizado desacompanhado do substantivo ou numeral. É comum que no cotidiano a gente diz, receberam 2 lápis cada, tá certo? Claro que não, tá certo? O ideal é que se use, o ideal e a gramática rege que se use acompanhado ou de numeral ou do substantivo, tá certo? Receberam R$10 cada aluno, cada garoto, tá certo? Ou cada um. Tem gente que ainda diz cada um dos garotos, tá certo? É possível também, tá certo? Só que redunda a informação. A palavra qualquer, plural quaisquer, vieram pessoas de quaisquer origens, tá certo? É aquilo que eu disse a vocês, o plural se dá no interior desta palavra, tá certo? Pelo simples fato de nós termos aqui a junção, tipo uma palavra composta, tá entendendo? E nessa palavra composta, quer tem a função verbal, né? Do verbo querer, por exemplo, e o quais é uma variação do qual, por exemplo. Então, esse quer não assumiria uma flexão nominal, né? Já que vem oriundo de um verbo, tá certo? E o quais uma flexão nominal, porque representa um pronome relativo. Só que o qualquer já é uma palavra nova, com uma função nova, um pronome indefinido, que nada tem a ver com um verbo ou com um pronome relativo, tá bom, gente? Eu só quis dizer a razão pela qual a flexão se dá no interior desta palavra, tá bom? O indefinido certo, antes de substantivo é pronome indefinido, depois é adjetivo. Isso aqui altera a classe gramatical. É aquilo que chamamos de derivação imprópria, tá bom? Não entendo certas pessoas, pronome indefinido, tá certo? Certas pessoas não se traduz com certeza quem são essas pessoas, mas algumas que a gente não consegue defini-las. Escolher o local certo. Certo aqui era sob postura de adjetivo porque caracteriza local, tá bom? E não tem mais função de pronome indefinido, tá certo? Muito pelo contrário, agora ele traduz uma ideia de definição, como correto sendo o local escolhido, tá bom? O indefinido todo e toda, no singular, quando desacompanhado de artigo, significa qualquer. Todo homem é mortal. Qualquer homem é mortal. Essa é a informação genérica. Quando acompanhado de artigo, dá a ideia de totalidade. Ela jogou todo o macarrão fora, em totalidade. É a mesma história de dizer todo o país sofre as consequências. Então, a gente está falando do país em sua totalidade. Tá certo? Se eu disser todo o país sofre as consequências. Então, nós temos aí diversos países, tá certo? E aí há a possibilidade de a gente até utilizar o que chamamos de concordância ideológica, tá bom? Flexionar ou não o verbo depois, tá certo? E pronomes interrogativos, que na gramática traz como sendo uma flexão uma classificação dos pronomes, quando na verdade eles também são pronomes indefinidos, tá certo? Só que são pronomes indefinidos em construções interrogativas, tá? Por isso que os livros trazem como sendo pronomes interrogativos, tá certo? Então, ó, são usados na formulação de perguntas, sejam elas diretas ou indiretas,
Aquelas diretas que vai direto ao ponto, é porque você não vê a escola, por exemplo, porque você não assistiu a aula. Ou indiretas, gostaria de saber o motivo pelo qual você não assistiu a aula. Eu gostaria de saber por que você não assistiu a aula, tá certo? Essas indiretas. Nas indiretas não tem ponto de interrogação, tá? Encerra como ponto final. As diretas como ponto de interrogação. Então, são usados na formulação dessas perguntas. Assim como os pronomes indefinidos, ó, referem-se à terceira pessoa do discurso de modo impreciso. Então, é justamente para representar a indagação. Essa imprecisão é justamente buscando saber, tá certo? Buscando a definição da indefinição causada pela presença do pronome. São pronomes interrogativos, que, quem, qual e quanto. Basicamente são esses, tá bom? Mas as variações também entram nesse processo, tá bom? Entra até alguns advérbios assumindo o papel de interrogativo também, entendeu? O onde, tá certo? O quando, mas é apenas uma acepção de contexto, tá certo? Por exemplo, quem fez o almoço? Diga-me quem fez o almoço. Então, nas duas situações, ó, nós buscamos saber quem praticou determinada ação do verbo. Então, são pronomes indefinidos, mas que estão em construções interrogativas, tá? Qual das bonecas preferes? Não sei qual das bonecas preferes, tá bom? Então, ó, o qual também funcionando. Quantos passageiros desembarcaram? Pergunte quantos passageiros desembarcaram. Então, são pronomes indefinidos, referem-se à terceira pessoa do discurso de modo impreciso, agora eles aparecem em construções interrogativas. Um dado curioso é que a gramática ela já admite uma série de outras palavras como pronomes interrogativos, tá certo? Uma série de outros pronomes que apareçam em construções interrogativas, tá certo? O onde, que por sua vez pode funcionar como pronome relativo, pode funcionar como advérbio, tá vendo? Pode funcionar também como pronome interrogativo em algumas construções. Onde você estava? Tá certo? Então, é comum que isso aconteça, tá certo? É comum, ok? Há algumas construções que a gramática ainda não permite, tá certo? Então, galera, quanto a pronomes relativos, eu encerro por aqui e vou para cá, para o livro de vocês, para a gente tratar sobre as questões de coesão que nos resta, tá bom? Vamos aqui. Eu falei de coesão por substituição do pronome relativo, tá? Então ela aparece aqui, ó. Estou lá no livro de vocês, vocês até vão dar uma lida, tem uns textos interessantes, tá bom? Então se liga aqui, ó. Como é que isso vai funcionar? E aí vocês lidam com isso, toda vez que vocês vão produzir um texto, vocês lidam com, é comum que vocês lidem com isso, em todas as construções dos parágrafos, por exemplo, tá certo? É muito comum. Então, toda produção de texto, dizer que você não usa esse tipo de coesão, então você está repetindo aí informações que os professores que vão corrigir vão condená-las, tá certo? Então, ó, a gente sabe que a coesão, são mecanismos que a gente usa no discurso justamente para evitar repetições, tá bom? E sendo assim, existem diversas possibilidades, os diversos meios para que a gente faça isso, tá? Coesão por substituição. A gente viu que esse tipo de coesão está relacionado ao fato de a gente substituir uma palavra pela outra, tá certo? Sem perder, digamos assim, o teor da informação. Tá bom? Um dos processos de coesão é o da substituição. É importante dominar os tipos de coesão, pois aprender a utilizá-los em um texto é fundamental para a construção de uma boa redação. Ao escrever, é necessário saber lidar com diversas ferramentas que permitem melhor a conexão de nossas ideias, evitando assim repetições vocabulares, períodos muito extensos, redundâncias, dentre outros problemas. Então, se você for esperto, você vai ver que ao você aprender sobre pronomes, você está aprendendo a fazer esse tipo de
esse tipo de coesão, e assim como outros tipos, tá bom? Coesão lexical. O léxico da língua portuguesa é bastante abrangente, pois podemos utilizar diversas palavras para estabelecer sentidos relacionados a ela. O léxico é o nosso vocabulário, logo, esse tipo de coesão envolve substituição de um vocábulo por outro de mesmo significado. O que é isso? Algo que a gente já conhece, ou por palavras que estabeleçam entre si uma relação de sentido. A gente conhece isso por sinonímia, hiperonímia, antonímia não, porque é condição oposta, tá certo? A gente viu no início essa questão de hiperonímia, por exemplo, né? Quando fala sobre o termo geral, o termo do geral para o particular. Do particular para o geral, uma outra condição de coesão, tá certo? A sinonímia consiste em substituir um termo por outro, e a hiperonímia, como o próprio nome diz, como o conceito diz, são palavras de sentido mais genérico, ou seja, generalizado. Sapato, por exemplo, considerando sapato, um hiperônimo para sapato pode ser calçado. Calçado é o termo genérico, entendeu? Que generaliza. Sapato é um particular. Assim como sandália também é um particular de calçado, por exemplo. Tal qual sinônimos e hiperônimos contribuem para a continuidade temática textual. Daí vocês vão fazer a leitura desse texto, vocês vão observar aqui, os destaques, cada um em suas cores específicas, por exemplo, imóveis, condomínios, prédios e casas. Condomínio, prédios e casas são condições particulares. Imóveis estão relacionados ao geral, na verdade, um hiperônimo, tá certo? Então, você pode fazer esse tipo de coesão também. Então, observa que neste parágrafo há 3 referências, não sei se mais, deixa eu ver se mais, 4 referências, por exemplo, tá bom? Que pode estar relacionada ao termo imóveis, por exemplo, como termo genérico, como um hiperônimo, tá bom? Então, é um mecanismo, ok? Observa aqui, o termo nicho de mercado, mercado, tá vendo? Esses termos aqui, de novo aqui, mercado, depois aqui, economia, mercado imobiliário, tá bom? Vejam vocês que tem aqui muita repetição do termo mercado, mas observa aqui, é uma em cada parágrafo, isso é possível, tranquilamente, tá certo? Se tiver como evitar, melhor ainda, e aí questionem em junho para vocês terem ciência disso, tá certo? Extrato de renda mais alto, demanda muito alta, por exemplo, tá bom? Já faz referência a outra perspectiva de coesão, tá bom? Então, observe que o texto ele se constrói justamente necessitando essencialmente desses mecanismos de coesão, tá bom? Esta observação aqui é de suma importância, eu dei uma lida nisso depois, que isso justifica justamente o que eu disse, quais são os termos que estabelecem relação de hiperonímia, de sinonímia, tá bom? Aqui também, você tem uma explanação, deixa eu só destacar aqui, tá? Pronto. Certo? Então, dei uma olhada nisso. Dei uma lida. É a justificativa para isso que tem no texto, tá bom? Coesão por elipse é outro tipo de coesão, tá certo? Elipse quer dizer o seguinte, que você vai suprimir um termo para evitar uma repetição. É possível deixar esse termo subentendido, tá bom? A elipse consiste na omissão de certos elementos na frase dado que estes são facilmente identificáveis no contexto linguístico ou extralinguístico. E sua repetição é desnecessária. Logo, a coesão por ele é aquela que permite uma conexão de ideias sem a necessidade de repetir uma palavra ou expressão uma vez subentendidas. Agora, muito cuidado, porque subentender, eu não vou simplesmente construir uma informação aqui, vou deixar de botar um termo aqui e vou dar a sequência aqui e achar que o leitor vai compreender. Não, é como ele diz aqui, nesta parte aqui, ele diz, são facilmente identificáveis,
tá certo? Facilmente identificáveis, tá bom? Geralmente é marcado pela presença de vírgulas, né? Quando está na mesma frase, presença de vírgula. Quando está no mesmo parágrafo, pode encerrar um período e iniciar um novo, já com essa ideia. Por exemplo, ó, leia o fragmento a seguir, transcrito de uma notícia da UOL, intitulada Brasil permanece sem estratégia de terror. Então, vamos aqui, ó, presta atenção. Setores de inteligência e segurança do governo e das Forças Armadas manifestam preocupação com a falta de tempo para a elaboração da legislação. Há hoje 6 projetos tratando do tema em análise na Câmara dos Deputados. O mais antigo é o de 1991 e o mais recente foi apresentado em 2012. Então, observa aqui, ó, a supressão do termo projeto aqui, ó, quando ele diz 6 projetos tratando do tema em análise na Câmara dos Deputados. O projeto mais antigo é de 1991 e o projeto mais recente foi apresentado em 2012. Então, observem vocês que o projeto, o termo projeto, apareceria 2 vezes aqui, ó, na frente. E aí, por uma questão de coesão textual, a gente omite esse termo utilizando uma expressão que torne, na verdade, digamos assim, facilmente identificável que o mais antigo remete ao projeto mais antigo e o mais recente remeta a projeto também. Então, de certa forma, esse é um mecanismo a ser utilizado. Tá certo? Um outro mecanismo a ser utilizado. Ok? Então, é isso. Tá bom? Aqui, vocês têm aqui um texto complementar. Eu quero que leiam sobre ele. É quanto à questão do uso do mesmo. Tá certo? O mesmo. Tá certo? Serve também para o próprio. Ok? Que às vezes a gente... Você sabe utilizar o pronome? Beleza. Mas aí você utiliza mesmo e próprio como pronome pessoal. Equivocadamente. Comete-se um erro. Então, por favor, leiam este texto. Tá certo? Quero que vocês leiam no, tá bom? Que ele é bem interessante, tá certo? É um pouquinho cômico, tá certo? Mas bem interessante, ele traz uma justificativa interessante para que vocês entendam justamente o uso do mesmo. Então, quando você for utilizar, estiver falando do governo ou de um problema, e você queira, por uma questão de coesão, retomar esse termo, e para isso você, em vez de usar um pronome pessoal, você usa o mesmo e o qual, aquele problema, o mesmo continua sem solução, por exemplo. Você comete um equívoco enorme, tá certo? Assim, como se você utilizar aquele problema, o próprio continua sem solução, também está equivocado. Então, só substituir por ele resolve todo o problema, tá certo? É só substituir pelo pronome pessoal ele, ok, gente? Então é isso, galera. Nós temos menos de 1 minuto aí, tá bom? Então eu encerro por aqui. Qualquer dúvida que tiver, questiona no privado, tá certo? Eu vou deixar uma atividade no AVA, tá bom? Façam uma atividade do livro, tá certo? Atividade do livro de vocês, ok? A qualquer momento a gente vai começar a responder esses exercícios, tá certo? E aí eu vou pedir que vocês... pedir para dar um visto, na verdade. Eu vou fazer uma relação, uma chamadazinha, e aí vocês me mostrarão os exercícios respondidos, tá bom? Então, abração a todos, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro, tá certo? Conteúdo novo já envolve